serve? A gente vai partir do início e aí eu vou trazendo exemplos para vocês, tá? A lista ela é uma expansão da nossa consciência. Gabi, como assim? Quando você faz esse exercício de expandir a tua consciência, você vê que na verdade você tem muito mais pessoas do que você imagina. Quando a gente senta para escrever uma lista de nomes, geralmente nós queremos colocar pessoas que a gente já quer sair cadastrando. E na verdade, óbvio que a gente tem a intenção de cadastrar essas pessoas também. É uma coisa que a gente quer e a gente tem muito sede de fazer. Mas às vezes, quando nós iniciamos, a gente não está treinado, a gente não sabe, a gente vai fazer algo novo que a gente nunca fez. Então é importante que a gente entenda que a gente precisa treinar. Então lá estão pessoas, mãe, pai, amigo, irmão, família. Ai, Gabi, mas eles não vão querer entrar. Ou eu tenho vergonha de apresentar para eles, ou eles nunca me valorizaram tanto assim para eu querer apresentar. Existem vários casos. Mas é com essas pessoas que se vai treinar. Nós precisamos das pessoas que não querem entrar também. Você já parou para pensar nisso? O meu irmão é uma pessoa que quando eu estava treinando a minha apresentação, eu fiz uma chamada de vídeo com ele e eu falei assim, viu, eu quero apresentar para você. E aí, prontamente ele disse que sim, eu fiz uma chamada de vídeo com ele. A minha maior intenção era realmente treinar a minha capacidade de eu estar diante de uma pessoa que eu conheço, diante de uma pessoa que ia me falar a verdade, se eu estava boa ou não para apresentar. Mas mais do que isso, era eu me preparar para aquelas pessoas que iriam realmente, de fato, entrar. Então, a tua lista é essa expansão de consciência para o teu negócio. E falo mais, se você não tem capacidade de você sentar e fazer uma lista, será que você tem capacidade de gerir um negócio? Será que você vai estar pronto para gerir um negócio? Será que você vai estar pronto para ajudar outras pessoas? Se você não consegue se ajudar? Então, isso é uma preparação, é uma expansão de consciência, né? E muitas vezes a gente não quer passar por esse processo, tá? Eu anotei algumas coisas aqui para ser bem pontual com vocês, tá? Sobre a expansão de consciência, eu vou falar um pouquinho mais, tem mais esse tom de responsabilidade com outras pessoas. Então, é ali que você busca ter responsabilidade, você busca expandir a tua consciência sobre os 100 nomes, você começa a entender que você vai ter uma disciplina para passar. Porque como o nosso negócio é de forma autônoma, né, você precisa ter a tua disciplina. E você precisa ter o teu coração ensinável. Você precisa ser ensinável, porque tem muitas coisas que você vai ter que aprender que você não sabe. Às vezes você vai ter que aprender com uma pessoa que é mais jovem que você. E você está preparado para isso? Né? Tem vezes que você vai ter que é um vendedor, você já passou muitos anos vendendo, mas você vai ter que aprender a vender um shake. Ou vai ter que aprender a vender um perfume, que é diferente da venda que você faz. Será que você está preparado para isso? Então, a disciplina, ela começa desde você fazer a lista. Desde realmente você fazer aquilo que lhe é determinado para fazer. Porque se trata sobre o seu negócio. Então, a lista, ela é muito... começa essa disciplina no nosso negócio, começa essa expansão de consciência, tá? Quando você começa a listar nomes também, você entende que as pessoas têm sonhos, elas têm contas para pagar, elas têm talentos escondidos. E não é você que pode dizer se ela merece o teu negócio ou não. Quem tem que dizer isso é ela. Você precisa ser uma ponte entre o teu negócio e a pessoa. E que você vai carregar essa oportunidade até a pessoa. A decisão é dela. Mas você é quem carrega isso para ela. Então, faça essa lista. E não pré-julgue as pessoas. Tente não pré-julgar as pessoas. Eu sei que muitas vezes a gente procura a pessoa mais influente, aquela que vai ser um estrondo no teu negócio, que vai ser um arraso no teu negócio. Eu entendo isso. Mas eu te digo que nesse negócio ele é tão... Tem muito a mão de Deus, não tem como eu falar do negócio sem falar de Deus, não tem como eu falar de mim sem colocar
ele na minha boca, porque realmente é uma coisa imprevisível. E a gente consegue ver esse movimento muito grande quando a gente começa a apresentar para as pessoas, e quem a gente acha que fecharia não fecha, e quem a gente acha que não fecharia entra. E o negócio acontece. Então a lista realmente vem para isso, para expandir a nossa mentalidade. E a gente olhar para ela e ver quantas oportunidades a gente tem de apresentar, tá? Vou mostrar para vocês a minha primeira lista, a minha lista original. Por quê? Por que eu quero mostrar para vocês? Eu vou mostrar ela rapidinho para que vocês entendam que tudo que eu fiz e tudo que eu faço, ela teve um início, tá? Ela teve um início, ela teve características sim, teve algumas coisas que a gente mudou com o passar do tempo, tem algumas coisas que a gente aprende ao longo do tempo também, e a minha lista original é essa aqui, ó. Então eu tenho foto dela, tá? Eu fiz com a Julaine essa lista, fiz lá na casa da Ju. E aqui eu fui só preenchendo as linhas, eu não fui contando, então tem mais que 100, acho que tem 115, 120, alguma coisa assim. E olha aqui, de todas essas pessoas, tem muitas pessoas que estão no negócio. Por exemplo, deixa eu ver se eu acho o nome. Eu coloquei o nome da minha sogra, eu coloquei o nome do Gabriel, eu coloquei o nome da irmã do Gabriel, que ela ainda é menor de idade ainda, mas eu coloquei, porque era uma expansão de consciência. E eu precisava fazer aquela lista rápido. E tem inclusive o nome da Carol, ó, vocês vão ver. É a lista original, tá? Carol Bauer. E a Carol tinha todas as características. Eu coloquei todas as características para Carol. Eu ainda não conversava com a Carol, mas eu admirava muito ela. Então, ela tinha, nas características que eu fiz aqui, vou mostrar para vocês. Tinha ambição, credibilidade, confiança e vendedoras, tá? Eu já entendia que a Carol ela não vendia produto, que eu via ela fazendo era vender a maquiagem dela, mas eu entendia isso, né? E aí eu dei as 4 características para ela. Apresentei para Carol de cara? Não, demorei muito, gente. Muito. Muito, a Carol sabe. Demorei muito para apresentar e demorei mais ainda para ter um momento perfeito da apresentação. E tem outras pessoas aqui, por exemplo, vou trazer um outro exemplo para vocês, que não entraram diretamente comigo, mas entraram através de outras pessoas. Eu acho que a Maria até estava no meu. Bom, se eu ver aqui, eu já mostro para vocês. Mas eu coloquei 100 e poucas pessoas, tá? Ela é que tá aparecendo aqui mais fácil para mim. Mas se eu não me engano, a Maria eu coloquei na minha lista. E ela não entrou comigo, mas ela entrou com a Carol. Então, ela é um exemplo do quê? De que realmente tudo aquilo que você está expandindo na tua mente, que você está desejando para você, que você está indo atrás, o universo e Deus coopera para que as coisas venham até você. Muitas pessoas que estavam na minha lista às vezes não entraram exatamente por mim, mas entraram através das pessoas que eu coloquei. Então isso é o poder de você escrever, o poder de você profetizar, o poder de você externalizar e o poder de você abrir a tua mentalidade. Gente, eu queria mudar de vida, mas eu queria muito. Então, se mandassem eu dar 3 pulinhos, eu dava os 3 pulinhos. Por mais que eu, intimamente, eu falava, nossa, que besteira isso. E eu sei que muita coisa a gente pensa, mas quando a gente quer mudar, quando você quer mudar, não tem que você não faça. Você vai fazer, você vai aprender. Então, é por isso que não é em vão que existe a palavra ambição como uma característica da lista. Tá? E a lista é realmente o primeiro passo para isso. Essas características, existem vários tipos de lista. Quando você entra no YouTube, quando você pergunta para um líder, quando você pergunta para outro líder, tem líderes que gostam de colocar 10 características, 7 características, 5, 4. Ali nesse caso eu coloquei 4. No meu caso, o que eu gosto muito de colocar são 3 características para a primeira lista. Por quê? Porque não assusta tanto, não nos assusta tanto. Você não precisa ficar. Eu sei que a gente fica, às vezes, meu Deus, quanto tempo eu vou ficar fazendo isso?
uma lista de nomes e caracterizando. Então, não é tão desesperador assim, porque você precisa pensar em cada uma dessas pessoas que você está caracterizando. Então, eu gosto de colocar muito 3, né? Porque você vai olhar para atenção para cada uma e vai perguntar: essa pessoa tem ambição? Ela tem a minha confiança? Ela tem credibilidade com outras pessoas? Eu gosto dessas 3 características. 3. Então, fazer a lista e caracterizar nesses 3 pontos: ambição, confiança e credibilidade. Por quê? A ambição trata-se da outra pessoa. Quando eu caracterizei a Carol, eu imaginava que ela tinha ambição. Então, tratava-se sobre a Carol. Sobre confiança, ela tem a minha confiança? Na época eu não tinha contato com ela, então eu tinha que saber o que ela me passava. Então, era a minha relação com ela. Será que ela me passa confiança? Passou. Me passa confiança. Beleza. E a credibilidade com outras pessoas. Então, a relação dela com o todo. Então, tem a relação da pessoa sozinha, a relação dela comigo e a relação dela com outras pessoas. Eu tenho os 3 pontos mais importantes das características. As demais, a gente pode analisar, mas essas 3 têm relação dela com o mundo, dela comigo e dela com ela mesma. Então, por isso, para mim, essas 3 são realmente uma das mais importantes, tá? E fundamentais para eu identificar se a Carol está pronta para essa oportunidade. Se eu vejo ela como uma pessoa apta para essa oportunidade que eu vou levar, tá? E vou falar um pouquinho sobre a humanização, tá? Que é o meu exemplo de líder, meu exemplo de liderança. Muitas vezes a gente para e a gente fica meio no automático. Então, essa é a minha primeira lista. Eu fiz no dia 16 de agosto, se eu não me engano, de 2023, perdão. Vou só conferir a data para vocês. O que isso quer dizer? Quer dizer que por muitas outras vezes eu pequei e eu não voltei à lista. Eu não voltei a fazer a lista. Eu voltava, visualizava, via se eu já tinha apresentado, me dedicava a listas da minha equipe. Mas por muito tempo, às vezes eu anotava uma pessoa no celular. A gente tem um grupo com o Gabriel que a gente joga o nome de algumas pessoas que a gente vai lembrando lá. Muitas vezes eu conhecia as pessoas, mas, por exemplo, a Carol, tô usando a Carol de exemplo porque ela tá aqui na minha frente, mas com muitas outras pessoas eu já fiz isso também. Fulana, eu conheço sei lá, a Ana. Conheço a Ana, você também conhece. Por que você não apresenta? Ela ia pra minha lista. Vamos apresentar pra ti, que eu acho que ela tem as características. Então, aconteceu muito isso comigo, tá? Se você é um líder, se você tem uma equipe pequena ou grande, é uma equipe. Então, eu fazia muito isso, tá? De passar, às vezes, para outra pessoa, quando a outra pessoa conhecia também. E isso é uma humanização mesmo do negócio, tá? E quando você leva essas pessoas tanto para ti, para tua lista, quanto para as pessoas da tua própria rede, tá? E para finalizar essa experiência que eu estou tendo com vocês, hoje, eu comecei agora, vou ser bem sincero. A lista das pessoas que é só daqui de Florianópolis que eu conheci, tá? Então, eu vou fazer uma lista de 100 pessoas. Depois eu vou mandar para vocês uma foto no grupo para vocês verem essas pessoas, como que eu caracterizei e contando um pouquinho da minha experiência. De tudo isso, eu quero que vocês entendam que não pode ser um problema, isso não pode ser um problema, não pode ser um empecilho para o nosso negócio estar certo. Isso é o menor dos nossos problemas, a menor das nossas coisas que a gente vai fazer. Então, isso não é nada perto da grandiosidade que está por vir, das coisas boas que estão por vir. Então, se isso tem uma frase que ela é muito verdadeira. Um homem se define pelo tamanho do problema que ele coloca nas coisas. Então, se o meu problema é uma lista, eu sou do tamanho de uma lista? O meu problema é do tamanho de uma lista? Isso vai me definir? Então, não deixem que isso defina vocês, tá? Se você é líder, se você tem equipe ou tem intenção de ter equipe, você não pode começar sem a lista,
tá? Não tem como. E também, se você quer expandir a sua mente, até com questão de confiança, de você conhecer outras pessoas, faça a sua lista. Faça a sua lista. Na apresentação, já faça a sua lista. Entrou para o negócio ontem, faça a sua lista, tá? Enquanto isso, escreva nos comentários. Quem faz um mês que entrou, quem faz 2, quem faz 3, quem faz 4. Quem faz pouco tempo que entrou no negócio. Manda aqui o seu nome. E a última coisa que eu gostaria de falar para vocês é que a lista tá na mão de todo mundo. É um papel e uma caneta. Então, o teu sucesso, o teu primeiro passo tá com você. Não tá comigo, não depende do teu líder, depende de você. A ferramenta você tem, agora é esse vídeo. A instrução você tem, é esse vídeo também. Então, agora está com você, tá? A lista de 100 nomes pode ter 5 pessoas que podem mudar a tua história. A lista de 100 nomes pode ter 5 pessoas que estão esperando para mudar de vida através de você. A tua lista, você tem 100 pessoas, mas pode ser que 5 pessoas estão esperando você transformar a vida delas através do negócio. E transformarão a tua vida através do negócio. Então, para pensar nisso, tá? E você não pode negar a oportunidade para ninguém. Você precisa levar ela para todo mundo e não negar ela para ninguém. Seja dentro da tua casa, seja um conhecido. Eu nem era tão próxima da Carol, mas eu não neguei essa oportunidade a ela. Então, não negue a ninguém. E para encerrar essa parte, a minha fala, você não vai fazer essa lista aqui. Hoje a gente não tá aqui para fazer lista com vocês, porque isso está na mão de vocês. Mas esse vídeo é para que vocês saiam com clareza daqui. E que vocês entendam que sem lista, sem nada. Sem lista, sem nada. Você pode até fazer errado, mas você não vai chegar tão longe. E fazendo certo, com certeza é o primeiro passo, o mais importante da tua grandiosidade dentro desse negócio, tá? Com lista, tudo se começa. É o primeiro passo. E sai daqui com esse compromisso com você. Não é comigo, não é com a Carol, não é nem com o teu líder. É um compromisso com você. É um compromisso com o teu sucesso, tá? Muito obrigada. Vocês podem mandar também comentários ali embaixo, que eu vou estar lendo. E a Carol vai fazer uma fala com vocês também. Obrigada. Então, pessoal, quando eu iniciei, eu tentei bater de frente com a lista. Que isso eu acho que quase todas as pessoas acabam fazendo. Tentei burlar, tentei fazer... E pensando em pessoas aleatoriamente, convidando pessoas assim, fui no mercado, vi fulano, quero falar com você. E o que eu fui percebendo? Então, a Gabi, como uma líder, ela deixou eu dar algumas cabeçadas no início, porque muitas pessoas, elas só aprendem mediante a várias vezes repetir um erro. E ela chegou para mim e falou assim, Carol, pare agora, pense, o que nós falamos no primeiro dia? Que você tinha que fazer uma lista com os 100 nomes, e a partir dessa lista nós vamos iniciar nossas apresentações. O que você está fazendo até agora? Estava fazendo tudo errado. Por que você não está tendo os resultados que você deseja hoje? Porque eu não estava apresentando para as pessoas certas. Então, muitas vezes, aquilo que a Gabi falou no início, o pré-julgamento. Então, eu olho uma pessoa e eu imagino, porque as pessoas usam máscaras todos os dias. E eu imagino que essa pessoa vai fazer meu negócio bombar. E, de repente, quem vai fazer o meu negócio bombar é uma pessoa que passou despercebido. E se eu fizer a lista, essa pessoa não vai passar despercebida. Porque são 100 nomes, né? Então, são 100 nomes. Chega um ponto ali, nos primeiros você vai fazendo rapidinho, começa a te apertar. Quando começa a te apertar, você começa a buscar do teu interior expansão, né?
a trazer os nomes que você conhece. Porque facilmente eu faria o nome de 100 pessoas para fazer uma festa de aniversário. Facilmente eu convidaria 200 pessoas dentro de um casamento. Facilmente. Então, por que para fazer a lista eu tinha dificuldade? Porque a primeira coisa que eu pensava, mas eu não vou apresentar para o meu esposo, eu não vou apresentar para minha vizinha, eu não vou apresentar para minha mãe. E hoje a minha mãe está no negócio. E ela estava na lista. Hoje o meu esposo está entrando no negócio. A minha cunhada veio atrás de mim para o negócio. Então, assim, se eu não colocar, não visualizar essas pessoas no papel, né? Se eu não colocar a minha energia em cima dessas pessoas, muitas vezes eu não vou perceber quem realmente precisa entrar no negócio. Sim, já fizemos grandes acertos, né? Em pessoas que foram colocadas no negócio. E algumas pessoas que eu não digo que não foi grandes acertos, porque existem pessoas que demoram um pouquinho mais para amadurecer, né? E a lista é a nossa é o primeiro degrau, é o nosso primeiro obstáculo. Se eu iniciar o meu negócio, aonde eu investi R$2.000, tá? Eu investi meu negócio R$2.000. E eu, no meu primeiro obstáculo, que é só fazer uma lista, colocar no papel, é só isso. O primeiro obstáculo é fazer a lista. E eu não fizer isso, muito provavelmente eu não vou fazer mais nada do que vai vir pela frente. Eu vou travar. Porque se no primeiro obstáculo eu travei, muito provavelmente o que vai vir depois eu vou travar também. Ou nem vai vir o depois. Porque se eu não tiver a lista, eu não vou ter minha equipe. Se eu não tiver minha equipe, eu não tenho negócio. Certo? Então, eu digo assim, ó, eu dei murro em ponta de faca, muito provavelmente a Gabi deu, muitas pessoas que têm muito sucesso dentro da empresa deram também, tá? Porque as pessoas precisam achar, mas eu vou fazer do meu jeito, porque o meu jeito, eu conheço as pessoas, eu vou fazer do meu jeito. Até você entender que você tem o teu jeito para lidar com várias coisas, mas dentro do marketing de relacionamentos multinível, existe uma fórmula. Existe um passo a passo que dá certo. Por que eu vou fazer um caminho mais longo se o caminho está pronto? Por que eu vou tentar ultrapassar uma ponte se eu não preciso? Gente, então, o que eu quero que vocês entendam com essa fala? Que o primeiro obstáculo do negócio de vocês é fazer uma lista com 100 nomes. Ponto. Vocês são capazes ou não são capazes de colocar 100 nomes em um papel? Porque eu tive que fazer essa pergunta para mim na frente do espelho. Escuta aqui, você é ou não é capaz de colocar 100 nomes num papel e começar o teu negócio? Eu fiz a lista, começamos a apresentar, começou a dar certo. Hoje a minha equipe está compondo com 29, 30 pessoas mais ou menos dentro da minha rede. 8 meses de negócio, tá? Se eu tivesse feito a lista no primeiro mês, quem sabe eu teria já 50 pessoas dentro do meu negócio. Mas o importante é que, às vezes, a gente precisa dar um passinho para trás, tá? Deixar o ego um pouquinho de lado, dar um passinho para trás, aceitar que você precisa aprender com pessoas mais jovens. A Gabi é da idade das minhas filhas. Ela me conduziu a esse negócio. Eu sou muito grata a tudo que ela tem feito por mim até o momento, né? E com certeza, se ela não tivesse me conduzido e não tivesse sido firme comigo nas palavras muitas vezes, porque um líder tem que fazer isso, e muitas vezes acredito que ela fazia isso e até com receio por nós ter uma diferença de idade, mas ela fez, tá? Esse também é um obstáculo que nós vamos vencer. Se nós não vencer a lista,
vocês não vão ter o prazer de ver as pessoas de vocês subirem os degraus junto com você. Então, na noite de hoje, né, nessa primeira etapa, eu digo para vocês que o início do sucesso de vocês começa com a lista, tá? Seria isso hoje, Gabi. Pessoal, obrigada por quem participou, tá? Esse é o nosso primeiro episódio, então. Aqui a gente quer deixar claro o nosso exemplo, a nossa responsabilidade com as pessoas que estão comprometidas a fazer. Nós entendemos a dificuldade de vocês. A gente resolveu trazer a nossa experiência para vocês, mostrar para vocês como as coisas aconteceram, o que a gente fez, quais foram os nossos passos, fazer com que vocês nos entendam que nós também erramos, que a gente também tropeçou, mas que é preciso ter humildade para a gente dar um passo atrás, como a Carol falou, e voltar e fazer o que precisa ser feito, né? E entender também que o nosso negócio ele depende de nós. Então, nós não conseguimos fazer por ninguém que está aqui. A gente quer muito. Então, por muitas vezes eu lutava contra mim mesma, porque eu queria fazer por todo mundo que estava comigo. Eu sentava, eu falava, viu, vamos criar um grupo, deixa que eu faço para você, a gente escreve o nome junto, vai me falando. Quem me conhece sabe que eu fiz. Eu tentei fazer pelas pessoas. E de que adiantou? Nada. Nada. Eu fui no trabalho das pessoas fazer por elas. Eu escrevi por elas. Eu fiz grupo por elas. Tem coisas com a minha letra. Adiantou? Não. Não adianta. A lista tem que ter a tua letra. A lista tem que ser a tua responsabilidade. O negócio é teu. Você comprou o teu negócio. Nós estamos aqui para orientar vocês e para mostrar o caminho. Porque se nós traçamos o caminho, com certeza a gente, entre erros, tropeços, orgulho, egoísmo, a gente tropeçou por causa disso. A gente não tropeçou porque não tinha ninguém como essa luz que está me clareando. A gente tropeçou porque a gente resolveu apagar ela e fazer do nosso jeito, com a nossa lanterninha. Não dá certo, tá? O que dá certo é realmente a gente passar por cima do nosso orgulho, passar por cima do nosso egoísmo e tentar ajudar ao máximo a outra pessoa, ajudar ao máximo as pessoas, mas quem pode fazer o negócio somos nós mesmos. E nós precisamos ajudar todas as pessoas que querem, todas as pessoas que estão afim. Nós estamos aqui, estamos gravando esses vídeos para ser mais essa lanterna aqui para vocês, para clarear o caminho de vocês, que vocês sintam conforto na nossa palavra, nas nossas palavras, no nosso exemplo, mas que vocês também sintam motivação, para vocês darem realmente um tapa em cima da mesa e falar: chega, eu vou fazer a minha lista. Porque eu não sou do tamanho de uma lista, que eu não faço. Eu sou muito melhor. Eu consigo, eu faço. Então, se hoje eu precisasse sentar com qualquer pessoa para fazer a lista novamente, eu faria, mas quem seguraria a caneta dessa vez não será mais eu. Vai ser quem quer escrever a própria história. Essa caneta eu seguro para mim, para eu escrever a minha história. Segurem a caneta de vocês e escrevam a história de vocês, porque o negócio é de vocês. Quem comprou foi você, tá? Gabi, eu queria só fazer um parentezinho, porque muitas pessoas podem olhar para isso, por exemplo, eu tô há meses no negócio e eu não fiz a lista, isso é um fracasso. E é só para lembrar que não existe ninguém que chegou no topo que não caiu. Ninguém. Quem chegou lá em cima caiu várias vezes. A diferença é que não ficou no chão. A diferença é que eu caí, eu não fiz a lista, agora eu vou levantar e eu vou fazer. Não importa se faz um ano que você está no negócio, se você despertou agora, se agora você entendeu que o motivo que você não cresceu foi a lista, não importa quanto tempo você tá, levanta e faz.
Levanta, pega a caneta e faz a tua lista. Esse é o primeiro passo. E é com muita gratidão que a gente encerra por aqui, para não se estender mais, para que não fique longo, para que vocês assistam e reassistam. Com certeza, ainda nessa ou na próxima semana, a gente vai deixar combinado a data já e vai mandar para vocês o link como a gente fez hoje, para que a gente tenha os próximos episódios dessa série, que é uma série que foi feita com muito carinho, muito pensada para vocês, pensada para todo mundo que vai receber esse vídeo. E eu vou só mostrar para vocês o como eu tentei fazer. A gente faz pelas pessoas, mas realmente tem que segurar a caneta e fazer. Quando eu fui apresentar para Carol, eu estava num momento bem propício, assim, tentei deixar o ambiente mais, assim, dentro do método possível. E a gente escreveu. A gente fez listas em fitas olfativas, ó. Eu tinha mostrado as fitinhas olfativas, tanto que tem até o número do perfume. E aí a gente escreveu os nomes das pessoas, porque eu tinha certeza que quando a gente sai da apresentação, eu queria tanto que ela voasse, e a gente quer tanto que todas as pessoas voem. A gente quer que todo mundo cresça. Com certeza a gente quer que todo mundo cresça. E aí eu queria tanto, e eu viu, já vamos anotar aqui quem que você pensou e tal. E aí começamos a anotar os nomes e ela sem entender nada, o que essa maluca tá fazendo na minha casa, escrevendo um nome numa fita olfativa desse tamanhinho, que vocês sabem o tamanho. E eu pensei, se eu deixar aqui, ela vai perder, eu vou levar para minha casa. E isso foi muito orgulho meu também. De não acreditar o suficiente, de que eu era uma boa líder, de que eu precisava me forjar também, de que eu precisava baixar minha cabeça e eu precisava orientar a Carol para fazer. E que eu não tinha o direito de fazer isso. Quem precisava fazer era ela. Então, isso é um grande exemplo de que nós não podemos fazer por ninguém. Nós mesmos precisamos fazer por nós, tá? E não tem nada de mal em a gente pegar e escrever o nome junto com a pessoa. Mas isso é só para vocês entenderem o quanto a importância de nós fazermos por nós, do nosso comprometimento conosco, com o nosso sucesso. Com a saúde estaporada. Então, não é sobre fazer o que nós queremos, mas sobre ter a disciplina para nós vivermos a melhor vida possível. Porque viver a melhor vida possível não diz sobre fazermos o que queremos, mas sobre nós termos a disciplina para a gente viver realmente a melhor vida, aquilo que vale a pena ser vivido. E vale a pena vocês viverem o sucesso das pessoas que vocês estão colocando na equipe de vocês. Vale a pena viver isso, tá? Um beijo grande para vocês, que Deus abençoe a noite de vocês ou o momento que vocês estão vendo esse vídeo. A gente vai deixar gravado para vocês assistirem com muito carinho. Travou? Travou. Oi? Voltou? Não sei se vocês conseguiram ver eu me despedindo. Deu? Então, da minha parte, seria isso, gente. Um beijo grande, uma ótima noite. Foi ótimo.